Olá pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos então ao curso Descomplicando a Matemática, Funções Trigonométricas e Aplicações. Então, ao longo desses meses, né, sou a professora Renata, tá bom? Muito prazer. E a professora Adriana, nós iremos compartilhar com vocês um pouquinho do nosso olhar a respeito da trigonometria. Então, eu sou a professora Renata, sou do campus Osasco, da Unifesp, do departamento multidisciplinar, tá bom? Minha formação é física, sou licenciada, mas atuo muito na parte didática de matemática, aulas de cálculo, estatística, tá certo? Bom, antes de mais nada, gostaria, né, de falar que essa videoaula ela é curtinha, tá? E vai dar um breve histórico sobre a trigonometria, para de repente vocês terem um outro olhar sobre essa disciplina, né? Terem curiosidade para buscar maiores informações. Eu acho que é legal ter um contexto histórico. Bom, antes de mais nada, gente, né, a trigonometria, ela não é um conjunto apenas de fórmulas abstratas, tá? Mas ela é uma ferramenta de descoberta, né? Ela permitiu ao ser humano medir, né, o que era aparentemente incalculável, né? Exemplo, o tamanho da Terra, a distância dos astros. Então, a trigonometria, né, inicialmente ela vem como uma ferramenta para apoiar a astronomia, tá? Então aqui é muito importante que a gente tenha esse conceito, né? Ela historicamente, ela não se consolida como uma disciplina autônoma, né? Mas sim como uma ferramenta analítica indispensável para a astronomia. E aí, ao longo do tempo, ela foi se aprimorando, né, até chegar na linguagem que nós temos hoje, né, na linguagem atual, tá bom? Então, gostaria, né, de primeiro falar para vocês, né, esse primeiro contexto que é lá na Babilônia, né, Babilônia e o Egito, tá? Então a gente tem, né, as primeiras observações registradas aí em tábuas, né? Essas tábuas ilustradas aqui de Plimpton, né? 322, que são as primeiras observações registradas pelos babilônicos que contém, né, termos pitagóricos e rudimentos de funções trigonométricas, tá bom? Então, assim, é o primeiro registro ali, tá? Então, pessoal, né, a ideia é mostrar essa síntese cronológica para vocês, tá? Baseada em pontos principais. Então, primeiro, reforçando, né? A trigonometria não nasce como uma disciplina isolada, mas como uma ferramenta prática da astronomia. Ao longo dos milênios, ela evolui de medições de sombras para uma ciência matemática complexa, né, e independente. Então aqui, né, estão alguns detalhes, como eu falei aqui, ó, as raízes lá na Babilônia e no Egito, né, a gente pode chamar aí de uma antiguidade, tá? Então a necessidade de entender os ciclos celestes e realizar construções monumentais gerou os primeiros rudimentos trigonométricos. Então lá na Babilônia, né, repetindo aqui, né, os babilônicos registraram problemas matemáticos, né, em tabletes de argila, né, como ficou conhecida a famosa tábua de Plimpton 322, tá? Que contém tabelas de ternos pitagóricos, tá bom? E algumas interpretações mais recentes falam que também de valores de cossecantes, tá? Bom, além disso, né, no Egito, tá bom? Nós temos, né, uh, essa unidade, né, que os egípcios utilizavam, a sequet, tá? É uma unidade de medida que eles utilizavam para medir a inclinação das pirâmides, tá? Que se assemelha ao que a gente conhece hoje como cosseno ou a cotangente, tá bom? Então aqui são os primeiros registros. Depois a gente vai lá para o período grego, né? A gente tem aí
a astronomia e uma geometria dedutiva. Então, nesse período grego, né, a trigonometria ganha uma base mais lógica, tá? E foi utilizada para medir o universo. Então, a gente tem aqui os precursores, que são Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, né, um filósofo, tá bom? Ele utiliza a semelhança de triângulos, tá? Para calcular a altura de pirâmides através de sombras, tá bom? E Pitágoras, né? Um de seus seguidores, tá aqui Pitágoras, um de seus seguidores, ele estabelece as relações entre os lados do triângulo retângulo, que a gente vai ver isso em vídeos posteriores, tá bom? Além disso, né, a gente tem aqui, ó, Aristarco de Samos, tá? Ele começa a introduzir as medições celestiais, tá? Ele propõe, então, um sistema heliocêntrico e utiliza a geometria para estimar, por exemplo, que o Sol está cerca de 20 vezes mais distante da Terra que a Lua, tá bom? Então, esse aqui, ó, Aristarco de Samos, tá? Então, utiliza aí conceitos de triângulos e retângulos para estimar distâncias entre Terra, Lua e Sol. Temos também, né, o Eratóstenes, né? Ele calcula aí com precisão notável a circunferência da Terra, tá bom? Então, ele consegue observar a diferença de inclinação dos raios solares entre Alexandria e Siene, por exemplo, tá? Seguindo aí, a gente tem a consolidação grega, né? E a trigonometria das cordas. Aqui a gente tem o que a gente considera os pais da trigonometria. Então a gente tem, ó, Hiparco de Niceia, tá? É considerado aí o pai da trigonometria. Ele criou a primeira tabela de cordas, tá? E ele foi o primeiro, tá bom? Que dividiu a circunferência em 360 graus. Olha que legal, né? Isso aqui é a corda grega, tá bom? Depois a gente tem o Cláudio Ptolomeu, tá bom? Ele desenvolveu aí uma obra chamada Almagesto, tá? Essa obra foi o pilar da astronomia durante séculos, tá? E ele aprimorou essas tabelas de cordas e utilizou o teorema de Ptolomeu, tá? Sobre quadriláteros, né, inscritos para calcular, então, cordas de somas e diferenças de arcos, tá? Então, ele começa a ir mais além, né? E aí, com isso, né, a gente tem agora uma inovação indiana, né, que é a meia corda ou semicordas, tá? Então, os matemáticos indianos, né, eles utilizaram manuais conhecidos como Siddhantas, tá bom? E aí realizaram uma mudança fundamental, gente. O que eles fizeram? Eles pegaram, né, a corda grega, né, substituíram a corda grega pela meia corda, né? Pegaram a corda grega e substituíram pela meia corda que eles chamaram de gia, tá? E esse gia pode ser entendido aí como seno, tá bom? É o conceito ancestral do que hoje a gente conhece como seno. Então, nesse momento, eles definem o seno, né, como o comprimento de um segmento e não como uma razão, como a gente faz hoje e vai aprender em vídeos posteriores, tá? Então, olha só, né, só para reforçar, hoje a gente conhece o seno, vou dar um spoiler, não consigo não dar. Então, ó, vamos supor que é um triângulo retângulo, tá bom? Aqui é alfa. Então, aqui eu tenho a hipotenusa, tá bom? Eu tenho os catetos. Então, se eu quero calcular o seno de um ângulo, seno de alfa, eu faço cateto oposto sobre a hipotenusa, tá bom? Então, meu cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente conhece o seno hoje como uma razão, tá? Não como essa medida de segmentos como era lá no passado. Então, lá o seno indiano era o comprimento de um segmento dentro de um círculo, tá? Que tinha um raio específico. E não era um número puro como a gente tem hoje, tá bom? Eles também introduziram o conceito de seno reverso. Ó, que interessante, né? Bom,
Ainda expandindo, a gente tem uma era que pode ser considerada como a Era de Ouro Árabe, né? Uma era de expansão, tá? E sistematização. Os árabes, eles foram responsáveis por transformar a trigonometria em uma ciência mais robusta. Eles introduziram aí novas funções. Os árabes introduziram as 6 funções trigonométricas básicas hoje conhecidas, né? Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. E aumentaram também significativamente a precisão das tabelas que já tinha, tá bom? Na sequência, a gente tem os matemáticos aí, ó. Tem 2 matemáticos importantes. Vou escrever o nome deles aqui, ó. Al-Biruni, tá? E o Nazir. E esse Nazir aqui, que eles demonstraram a lei dos senos para triângulos planos e esféricos, tá bom? Além disso, né, o Nazir também escreveu o tratado sobre os quadriláteros. Foi o primeiro trabalho conhecido a tratar a trigonometria como uma disciplina independente da astronomia. Olha só, isso foi no século VIII, tá vendo? Então a gente está indo um pouquinho, né, passo a passo de como as coisas foram caminhando. Daí a gente tem a modernidade, né, europeia, a trigonometria moderna na Europa. Então, essas traduções desses textos árabes para o latim, né, fez com que o conhecimento florescesse na Europa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no século XV, né, a obra de triângulos hominoides, que ele sistematiza, né, a trigonometria plana e esférica e introduz também definições muito próximas das que a gente conhece hoje. E influenciou grandes astrônomos como Copérnico, Kepler, tá? Então, nesse período, a linguagem começa a se aproximar da linguagem que nós temos hoje, né? Da definição de seno, por exemplo, tá? Que é associada a perpendiculares em triângulos retângulos, inscritos em círculos de raio unitário, tá? Então, aqui, né, começa a se aproximar, então. Então, aqui a gente tem uma revolução na visão de mundo. Olha que interessante. Então, o que eu queria mostrar para vocês, né, que esse conceito, tá bom? Ele foi da trigonometria, ele foi desenvolvido ao longo do tempo, né? O que era antes, né, para apoiar uma ciência, a astronomia, passou, passou a ser uma disciplina autônoma, robusta, né? Importante aí para apoiar a física, a engenharia, né? Então hoje a trigonometria é essencial para a gente. E é isso que esse curso pretende mostrar para vocês, a importância, né, da trigonometria, tá? Em sala de aula, nas outras disciplinas, as aplicações. Então eu espero que vocês, tá, fiquem conosco durante todo esse período, tirem suas dúvidas, tá? E qualquer coisa é só falar. Um abraço, pessoal.